Fala galera, aqui é o Henrique e hoje eu quero estar trazendo mais uma palavra e eu quero começar lendo o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, do versículo 22 ao 28. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Aqui nós podemos ver na palavra que Jesus foi feito nosso intercessor para sempre. Segundo a lei de Israel, os judeus chamam a lei deles, de Torá, e essa lei que regia o povo de Israel no Velho Testamento, e que também é a própria lei que Deus deu para Moisés, e Moisés entregou ao povo, e eles seguiam essa lei, assim, como tentavam seguir essa lei como o Senhor indicou, deu para Moisés. E pela lei, o sumo sacerdote, que naquele tempo que o Senhor deu a Moisés era Arão, e depois da morte de Arão, os sumos sacerdotes deveriam ser os descendentes de Arão. Então, depois que Arão morresse, o Senhor iria indicar uma pessoa, mas essa pessoa teria que ser um descendente de Arão, um dos filhos, descendentes. E assim por diante, Quando um morresse, o próximo teria que ser da descendência de Arão também. E esse sumo sacerdote seria o responsável para ir diante do Senhor no Santo dos Santos, que naquele tempo de Moisés era na tenda, e depois que o rei Salomão construiu o templo, no templo, E ele, o sumo sacerdote ali, tinha que apresentar todo o povo diante de Deus para que o Senhor perdoasse os pecados do povo. Mas ele também tinha que fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque senão ele poderia morrer ali diante do Senhor por causa do seu pecado. Por isso mesmo que ele entrava, quando ele adentrava o véu, ele entrava no Santo dos Santos, ele ia com uma corda amarrada na cintura ou no tornozelo, porque se ele morresse ali diante do Senhor por causa do pecado dele, os outros sacerdotes podiam puxar ele do Santos dos Santos e poder pegar ele para enterrar, Porque nem os outros sacerdotes não podiam adentrar no Santos dos Santos. Somente o sumo sacerdote que poderia entrar ali. E também tinha um dia específico para o sumo sacerdote entrar ali no Santo dos Santos e apresentar todo o povo diante do Senhor, E era um dia no ano, Era um dia específico. Não era sempre que ele quisesse que ele poderia entrar, que ele podia estar diante do Senhor. Ele entrava uma vez no ano, como a gente pode ver também confirmar também no livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 6 e 7. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue,
que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Então aqui a gente pode ver que o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para oferecer sacrifícios, pedir ao Senhor o perdão pelos pecados do povo e do seu mesmo, né? E assim era o trabalho do sumo sacerdote, que ele era o intercessor do povo diante do Senhor. Mas como sabemos e vimos também no primeiro texto, que lemos, o Senhor Jesus é o sumo sacerdote, muito melhor do que todos os outros da lei. Primeiro, porque ele não precisa fazer sacrifício pelos seus próprios pecados. Porque ele nunca pecou, ele foi perfeito. Ele é perfeito. Segundo, que o sacrifício que ele fez foi um sacrifício perfeito e eterno, vale para sempre. Não precisa ficar fazendo sempre o mesmo sacrifício ou outro sacrifício, porque foi um sacrifício perfeito. E terceiro, que ele vive para sempre. Então não tem a necessidade de ficar sempre trocando de sumo sacerdote, sempre que um morre, vamos escolher outro, o Senhor escolhe outro. Não, porque ele vive para sempre, então ele é sumo sacerdote para sempre. E como vimos também em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, no primeiro texto que lemos, Jesus é o nosso intercessor. Ele quem faz a ponte entre nós e o Pai. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Espírito Santo também intercede por nós, como a palavra mesmo diz, mas como sabemos, Deus é um só. E podemos confirmar isso também, que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então aqui nós podemos ver que está claro que só o Senhor é quem intercede por nós diante de Deus. E Ele é perfeito para isso, porque Ele é o perfeito sumo sacerdote. E ninguém mais pode fazer isso. Só Ele é quem pode ser o nosso intercessor. Porque só Ele que é digno para fazer isso. Não há outra pessoa, não há outro ser que é o nosso intercessor. É o Senhor que intercede por nós diante de Deus. Não tem como a gente falar que existe outra pessoa que faz isso. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor, e o Senhor nos dá, porque Ele intercede por nós diante do Pai. E Ele é quem perdoou os nossos pecados, quem fez o sacrifício por nós, como o sumo sacerdote na lei fazia o sacrifício pelo povo. Ele quem fez o sacrifício pelo povo de Deus, que somos nós. Ele fez o sacrifício perfeito, que foi Ele mesmo. Ele se entregou, se sacrificou para poder nos perdoar. Como Ele diz, como Ele mesmo falou, né? A minha vida eu dou, ninguém a tira de mim, eu a dou. Então Ele se sacrificou, ninguém matou Ele. Ele mesmo se sacrificou por amor de nós. Amém? Então vamos orar. Senhor, estamos em Tua presença, Pai, queremos Te glorificar, porque o Senhor é Deus, o Senhor é nosso amado Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso intercessor, Pai. Muito obrigado, porque sem o Senhor nós não poderíamos adentrar diante do Senhor. Muito obrigado, porque quando o Senhor fez o Teu sacrifício, Senhor, o véu se rasgou e todos nós agora podemos ter acesso ao Pai, Senhor, não uma vez ao ano, mas sempre que nós quisermos, Senhor,
Sempre que o Senhor nos chamar, também podemos entrar na Tua presença, podemos Te adorar, podemos buscar o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Nós não precisamos mais de uma pessoa fazer isso para nós, porque o Senhor Jesus, nos deu essa ponte, o Senhor se fez o caminho para que pudéssemos chegar diante de Deus, para que nós pudéssemos entrar diante do Senhor, Pai, porque o Senhor Jesus, fez o sacrifício por nós, nos perdoou, nos purificou e assim nos tornou povo de Deus, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor está conosco em todo tempo. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu o seu Santo Espírito para ser o nosso consolador aqui e para estar nos guiando também, nos fortalecendo. Continue conosco em todo tempo, Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada e não podemos nada, Senhor. Esteja sempre em nós e nos guie e nos fortaleça para que venhamos sempre estar firmados em Tua palavra e nunca venhamos nos desviar e venhamos estar firmados na rocha que é o Senhor e que nada, nenhuma outra doutrina venha nos confundir, mas que venhamos estar firmados sempre no Senhor. Nós te clamamos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.